Olá, pessoas. A última parte aqui da hidroestática é o princípio de Arquimedes, tá? Qual que é a história do princípio de Arquimedes? É o seguinte, um rei comprou uma coroa de ouro e ele queria saber se aquela coroa só tinha ouro, era 100% ouro, como o Ourives, né, tinha falado que era. Né? Ele queria saber se o Ourives estava contando a verdade. Então ele pediu para Arquimedes, que era o cientista do rei, para descobrir uma forma de verificar se aquela coroa era realmente de ouro. E aí o Arquimedes estava tendo muita dificuldade. Né? Por quê? Porque como é que ele vai descobrir se ela é 100% de ouro? Né? Ele teria que derreter aquilo lá tudo e tal, e ela era tudo bonita, cheia de desenho, e estava muito difícil para ele saber se era realmente de ouro. Né? Mas ele sabia qual era a densidade do ouro. Então, se ele conseguisse medir qual era o volume, né, daquela coroa, ele botava aquela coroa numa balança e mediria a densidade. E aí ele poderia comparar aquela densidade com a densidade do ouro. Só que ele não sabia como medir o volume de uma coroa, né? Pensa uma coroa toda espinhuda, cheia de coisa incrustada, desenho. Não era nada parecido com o sólido regular que a gente sabe medir volume. E aí, ele estava tomando banho na banheira dele e quando ele entrou dentro da banheira, ele percebeu que a água vazou um pouco da água da banheira, né? E aí ele percebeu ali uma coisa muito importante. Se você mergulha alguma coisa em um líquido, uma massa de líquido, o mesmo volume que você mergulhou naquele líquido, será deslocado, tá? Então, se o mesmo, quando ele mergulhava a coroa em um balde cheio d'água, o mesmo volume da coroa era deslocado. Então, se ele o volume deslocado do líquido, ele conseguiria medir o volume da coroa, pesando a coroa, ele conseguia achar a densidade. Né? Ele ficou muito feliz com isso e ele saiu gritando pelas ruas da Grécia, Eureka, né? Por ter descoberto esse princípio que leva o nome dele. Né? Então ele descobriu que o rei tinha sido enganado e o rei mandou decapitar o safado do Ourives, tá ok? Então essa é a história sobre o princípio de Arquimedes. Vamos escrever isso aí, né? Então, o princípio de Arquimedes, o princípio de Arquimedes, Arquimedes é maiúsculo, né? A pessoa diz que, né, se um objeto este computador está travando. Se um objeto é mergulhado em um líquido, então um volume igual ao do objeto é deslocado, tá? Então, este é o princípio de Arquimedes, né? Vou botar aqui. Então, vamos dar um exemplo que ele fez. O que ele pegou? Ele pegou aqui, tinha água, né? Então, tinha um certo volume de água que ele mediu a princípio. Então, está aqui, né? E aí, ele pegou e jogou uma coroa lá dentro. Né? Vamos considerar aqui a mesma bandejinha, né? E aí ele pegou e jogou uma coroa lá dentro, toda espinhuda, cheia dos frufru. E aí o que aconteceu? O nível da água subiu. Né? O nível da água subiu, ó. Foi até aqui, por exemplo, até o topo aqui. Então, se você pegar e comparar aqui, ó, a diferença dos níveis, ó, você consegue achar essa altura e o volume disso aqui, né, é a área vezes essa altura. Esse volume é exatamente igual ao volume da coroa, tá ok? Então esse é o princípio de Arquimedes. O que mais que o Arquimedes descobriu? Ele descobriu uma coisa chamada empuxo, tá? Então coloca aí, empuxo.
Então, o que é o empuxo? Hein? Opa! Então, o que é o empuxo? O empuxo, ele vai ser... Todo objeto que você colocar dentro de um líquido, ele vai deslocar esse líquido, né? E esse líquido vai fazer uma força nesse objeto correspondente, exatamente igual à massa do líquido deslocado. Então, presta atenção aqui. Você coloca um objeto dentro da água, dentro de um líquido qualquer. Você desloca parte desse líquido. Você vai deslocar exatamente o mesmo volume do objeto colocado. Então, você botou um negócio lá de 600 metros. Não sei quantos metros como dá, né? Botar aí 0,2 litros, né? Você botou um negócio de 0,2 litros dentro da água, você desloca 0,2 litros de água. Então, o deslocamento é proporcional não, é exatamente igual ao volume. Porém, existe uma força agindo nesse objeto para cima, né, contra a força-peso, que vai ser exatamente igual à massa do líquido deslocado. Na verdade, exatamente igual ao peso do líquido deslocado, tá? Então, vamos escrever isso aí. Escrevam assim, né? O empuxo é uma força contrária ao peso, tá? Então, ela é o contrário ao peso, então ela é para cima, né? Que o corpo colocado no líquido sofre, cujo valor é igual ao peso do líquido deslocado. Então, o volume deslocado do líquido é exatamente igual ao volume do corpo, porém, o empuxo é exatamente igual ao peso do líquido, né? Então, é quase uma terceira lei de Newton isso aqui, né? Então, você colocou um corpo lá, você desloca uma quantidade de líquido que é igual ao volume do corpo. Porém, o corpo sofre uma força que é exatamente igual ao peso do líquido, tá? Então, o empuxo é massa do líquido vezes G, né? Deixa eu mudar isso aí, ficou feio esse I. Tá? Então, vou até colocar um menos aqui, ó, né, que é negativo, ele é menos o peso do líquido deslocado, tá? Então, vamos fazer um desenho aqui, né? Então, imagina aqui que você tem aqui uma piscina, qualquer coisa, e aí você coloca um certo objeto aqui, um pedaço de um bloco de madeira maciça, né? Então, ele vai ficar assim, ó, parte dele fica flutuando e parte dele fica para submerso, né? Por que parte dele fica flutuando e parte dele fica submerso? Qual força vai agir nesse corpo? Então, nesse corpo age o peso do corpo, né? Qual que é o peso do corpo? É M do corpo vezes a gravidade. E também vai agir o empuxo. Tá? E quanto que vale o empuxo? O empuxo vale a massa do líquido deslocado vezes, né, a gravidade, né? Cara, isso aqui em módulo, né? Então, se o empuxo for igual ao peso, o corpo fica em equilíbrio. Tá ok? Então, a gente tem isso aí, tá? Eu vou dar dois exercícios para vocês fazerem, para vocês pensarem exatamente como é que faz, tá? Em relação à hidrostática. Um é da primeira matéria, da primeira aula de hidrostática, e o segundo é sobre empuxo, tá? Então, vamos colocar assim, número 1. Coloca assim, seja uma piscina de lados 10 metros, né? Piscina quadrada, né? Ou melhor, piscina quadrada, mas não de 10 metros de altura, né? E altura 2 metros, tá? Então, um paralelepípedozinho, né? 10 metros de lado, assim, formando um quadradinho, e altura
2 metros. O que eu quero saber? Eu quero saber o seguinte, calcule a força que um dos seus lados sofre devido à água. Né? Então, vou fazer um desenho aqui para ficar bem claro. Tá? Então, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, né? Então, considero aqui minha piscina. Então, aqui, ó. Então, todos os lados vale 10, menos a altura que vale 2, tá? Isso aqui é uma representação bidimensional, mas tem que lembrar que ela é tridimensional, né? Então, se a densidade da água vale 1 grama por centímetro cúbico, né? Tem que transformar isso aqui no SI depois, né? Qual que é a força que sofre a área da piscina? Lembra que a força é pressão... Não, a força não é pressão vezes área, não, né? A pressão é igual a dF/ds, tá? E a força é integral de Pn ds, tá? Então, lembrem disso aqui. Segundo exercício. Seja um navio. Seja um navio de madeira. Vamos considerar que ele é um baita de um tijolão, tá? Um blocão. Seja um navio de madeira de lados 10 metros, pode ser 10 metros também, né? E altura, só que a altura dele vamos botar 0,6 metros, né? 60 centímetros de altura. Então pensa num tijolão assim, 10 metros de lado e uma altura de 60 centímetros, né? A densidade da madeira... A densidade da madeira é, vamos colocar 0,70 gramas por centímetros cúbicos. Então, você coloca lá. E eu quero saber o seguinte. Quantas pessoas de 70 quilos você pode colocar neste navio tal que ainda exista madeira, né, não submerso, ou seja, pelo menos 1 milímetro ali deve estar para fora da água, né? Então, quantas pessoas de 70 quilogramas pode ser colocada nesta madeira nesta madeira tal que, né, não afunde completamente o navio. Então tem que ter pelo menos 1 milímetro para fora da água, né? Não afunde completamente o navio, tá? Então, o que você vai fazer aí? Vai usar o empuxo, tal, vai brincar, achar o equilíbrio, tá? Então isso aí é para vocês pensar mesmo e descobrir como é que faz, tá ok? Tá beleza? Então, esse é o exercício de empuxo, para vocês brincar, né? Depois eu vou botar no SIGA exercícios do Moisés, tá? Além desses dois, tem exercícios do Moisés e... Deixa eu dar uma olhada aqui. E a matéria até aí, tá? Então, conteúdo adicional aqui, né? Moisés, todas as sessões do capítulo 1, menos a 1.7. Tá? Então, capítulo 1 até a 1.6 é a parte de hidroestática, tá? Então, próxima aula já será hidrodinâmica. Nos vemos lá.